O extra da novela capítulo 253. O futuro desconhecido. Jin Sayuko observou os movimentos do coelho. Energia demoníaca escura jorrou dele como vapor. Ao mesmo tempo, sua pele, que era originalmente cinza, lentamente ficou preta. Seus olhos carmesins que se destacavam nitidamente contra seu corpo enegrecido olhavam diretamente para Jin Sayuko. Jin Sayuko observou o monstro se transformar enquanto ela expandia seu domínio em silêncio. A terceira muralha, que havia impedido o gato de escapar há apenas alguns momentos, expandiu-se ainda mais para abranger toda a área ao redor deles. O que é isto? Esse fenômeno mágico assustou o gato, pois ele não tinha visto nada parecido antes. Jin Sayuko deu um sorriso arrogante em vez de uma resposta. Com seu domínio totalmente formado, ela agora tinha certeza de que o monstro não tinha chance contra ela. Não faça barulho e apenas morra. Jin Sayuko disse com os braços cruzados. Gato ficou furioso com seu tom arrogante. O único ser autorizado a agir com arrogância na frente de Gato era o rei. A energia demoníaca de Gato rodou como uma tempestade, deixando cicatrizes finas nas bochechas de Jin Sayuko. Para o meu rei! Gato gritou enquanto saltava em direção a Jin Sayuko. No entanto, embora ele tenha sido direcionado precisamente para Jin Sayuko, ele não conseguiu alcançá-la. A distância entre os dois não estava diminuindo, por mais que ele corresse. Olhando para Gato correndo em direção a ela de uma distância inalcançável, Jin Sayuko declarou: "Eu também sou um rei." O próprio espaço respondeu à sua voz exaltada. Barras de ferro se ergueram do chão onde Gato estava. Ele pulou para evitá-los, mas um conjunto de correntes apareceu de repente e voou em sua direção. Gato fez um círculo no ar para se livrar das correntes. Então ele disparou em direção a Jin Sayuko mais uma vez. Então, considere-se sortudo. Só então Jin Sayuko descruzou os braços, o poder mágico reunido em torno de suas mãos agora livres. O poder mágico concentrado não disparou para fora, mas serviu para reestruturar seu domínio. O domínio do rei mudou de forma de acordo com os desejos do rei. O chão foi separado e erguido para formar fractais, que então se transformaram em lâminas afiadas e correram em direção a Gato. Rachadura. No entanto, seus fractais não conseguiram penetrar na pele de Gato. Gato sorriu. Surpreendentemente, Jin Sayuko também. Antes que Gato pudesse sequer começar a refletir sobre o significado por trás de seu sorriso, os fractais que se agarravam à pele de Gato explodiram. As lâminas se partiram em pedaços e Gato gritou de dor em meio ao calor ardente e à fumaça. Enfurecido, Gato liberou sua energia demoníaca. O redemoinho de energia demoníaca derreteu os fractais e esquentou a fumaça. Gato então se empurrou no ar. Seu corpo emitia um fluxo sinistro de energia demoníaca. Cada vaso sanguíneo em seu corpo estava sendo preenchido com energia demoníaca. Venha! Gato saltou para a frente com um único grito. As ondas de choque de seus pés reverberaram em todas as direções. Desta vez, nem mesmo o domínio do rei foi suficiente para detê-lo. Em um piscar de olhos, Gato chegou na frente de Jin Sayuko e balançou o punho para ela. Jin Sayuko usou seu braço para se proteger de seu soco. No entanto, porque seu osso era muito mais fraco que o de Gato, seu braço facilmente se partiu ao meio como um daikon. Imediatamente os chutes de Gato se espalharam. Eles carregavam a força das pernas de um coelho e esmagavam a metade inferior do corpo de Jin Sayuko. Era como se uma bomba atômica tivesse explodido dentro dela. Seus olhos se arregalaram em choque, e uma cachoeira de sangue jorrou de sua boca. Ela cometera um erro letal ao permitir que o coelho se aproximasse dela. Ela nunca deveria ter permitido que esse monstro a atacasse de perto. Mas como é que um mero coelho possuía tanta força? Mas era tarde demais para ponderar tal questão. Com um sorriso radiante, Gato colocou as mãos em volta do pescoço de Jin Sayuko e, arrancou a cabeça dela. O corpo sem cabeça ficou flácido e caiu no chão. Não houve grito, nem resistência. Gato soltou um sorriso de satisfação com a cabeça de Jin Sayuko em sua mão. Acabou, pensou Gato. No entanto, uma fera não é nada além de um palhaço em meu domínio. Uma voz desceu de cima. Assustado, Gato rapidamente desviou o olhar para o céu. Jin Sayuko estava ali, olhando para Gato com olhos arrogantes. Esse foi um show interessante, clown. Você, maldito, pequeno,
Humano. Gato explodiu seu poder mágico em fúria. Quaang. Jin saiu que não parecia se importar que a explosão tivesse danificado partes de seu domínio. Tzzzz. Uma faísca de luz emergiu do corpo falso de Jin saiu que Gato havia esmagado em pedaços. No momento em que Gato se virou, a faísca se transformou em correntes e se enrolou em seu pescoço. Ao mesmo tempo, lanças, espadas, flechas e machados voaram para o céu. Todas as armas apontaram para Gato. Agora, é hora de punição. Jin saiu caçando-o levemente com as mãos. Seus soldados imediatamente responderam ao seu comando. As armas caíram em direção a Gato como granizo. Quando eles alcançaram o monstro, cada um deles o presenteou com um tipo distinto de morte. Explosão, penetração, estouro de congelamento, necrose, asfixia, paralisia, amputação. Não demorou muito para o coelho monstro cair no chão. Diferentes tipos de feridas cobriam seu corpo. A morte estava ao virar da esquina e Gato mal respirava. Jin saiu que caminhou lentamente até ele. Eu sou o único que vai matar Black Lotus. Ela disse, com uma espada afiada na mão. Então vai dizer ao seu rei. Um sorriso se espalhou por seu rosto ao ver o inimigo enfraquecido a seus pés. Para não interferir. King. A lâmina penetrou no coração de Gato. Gato ofegou algumas vezes antes de finalmente encontrar seu fim. Ah! Naquele momento, o rosto de Jin Sayuki endureceu. Seu King's Domain foi lançado e Jin Sayuki caiu no chão. Essa foi por pouco. Ela pensou. Não havia mais força em seu corpo. Isso era claramente exaustão de poder mágico. Ela pensou que monstros humanoides seriam fracos. Mas eles eram muito mais fortes do que ela esperava. Ela fechou os olhos com um suspiro. O rosto de um certo alguém surgiu sob suas pálpebras seladas. Irritada, Jin Sayuki abriu os olhos novamente. Caramba! Quem Jin? Quem Jin? Quem Jin? Ela não conseguia parar de pensar em seu nome. Como você sabe? Jin Sayuki queria perguntar. Ela estava morrendo de vontade de perguntar. Como ele sabia porém? Ela se ressentiu por não ser capaz de confrontá-lo. Ah! Não muito tempo atrás, ele a tinha levado à beira da morte. Ela havia implorado por sua vida. Toda vez que ela se lembrava dessa memória traumática, seu corpo tremia violentamente. Ela estava com raiva de si mesma por ter tanto medo de Qin Jin mesmo depois de todo esse tempo. Ela fechou os olhos com vergonha. Jin Sayuki desmaiou. Desta vez, Qin Jin não apareceu. Monstros ao redor do mundo começaram a ficar apáticos, tornando-se mais violentos e agressivos. Não era apenas o exército de 30 milhões de monstros marchando para o norte da África. Não havia nada que eu pudesse fazer em face do súbito mau monstro. Eu simplesmente corri para a oficina subterrânea da Essential Dynamics construída em algum lugar perto do Mar do Sul, junto com Yuironya. Peguei o que precisar. A oficina estava repleta de máquinas incríveis, incluindo drones no valor de centenas de milhões de uns cada, aeronaves furtivas semelhantes a um F-22, pequenos tanques e até trajes de alta tecnologia encontrados apenas em filmes. O que estava diante dos meus olhos era, sem dúvida, o epítome da magia e da ciência. Todas essas são suas invenções? Sim. Nós os desenvolvemos, mas nunca os anunciamos ao público. Hoje em dia, muitas pessoas estão nos mantendo sob controle e definitivamente não vão permitir que nossos pedidos de patentes sejam aprovados. Nós só vamos dar aos outros a chance de roubar nossas ideias tornando-as públicas, então achamos que seria melhor mantê-las escondidas. Meu olhar mudou para os drones de assalto e aeronaves furtivas. Eu poderia fazer uso de ambos. Yuionya percebeu que eu estava interessado e comentou. O codinome deste drone é I.S.X.039. Ele vem com um bolso encantado com magia de expansão de espaço, para que possa conter até 5.000 balas mágicas. A IA também dispara as balas da maneira mais eficiente. Milímetros. Sério? Eu poderia aprimorar as máquinas que eu possuía até 4 vezes. Primeiro com Equipment Link, depois Random Consolidation System, depois ITER, e por último, algoritmo. Com isso, até a arma mais simples pode se tornar tão poderosa quanto um artefato. Vou pegar esses drones por enquanto. Esses drones provavelmente se tornariam um ótimo complemento para a equipe. Coloco minha mão em cima dos 4 drones. Então eu ativei Equipment Link,
Uma das funções que meu laptop ganhou quando foi atualizado na época. Igual. Link do equipamento. Consolidação de 5 linhas. Vincula qualquer máquina de propriedade de Qinjin. Max. 7. A máquina vinculada só pode ser controlada por seu proprietário. O proprietário tem o direito de controlar a máquina vinculada da maneira que desejar. A produção de máquinas vinculadas aumentará em 15%. Barra inversa igual. Liguei-me a todos os 4 drones. Mesmo sem uma fonte de energia, os drones se moviam conforme eu os comandava. Uau! Seu presente avançou outro nível. Não são apenas as armas que estão respondendo a você agora. Entreguei o Warven Supercar, convertido, para o surpreso Yoonha. O que é isso? Vou emprestar a você em troca dos drones. Perdão. Eu pessoalmente desbloqueei o cartão para Yoonha, que estava claramente confuso. Com puff, o Warven Supercar apareceu no ar. Oh! Aprenda a montá-lo. Com isso, você pode ir de Busan a Seul em 10 minutos. Pode até voar pelo céu. Você realmente espera que eu monte algo tão chamativo? Você vai ficar bem à noite. Eu infundi meu poder mágico no veículo. Graças ao antigo efeito de encantamento, o snowmobile ficou transparente e se misturou à escuridão. Não será perceptível à noite, mas se você ainda estiver preocupado, use o cabo da transparência. Eles são muito comuns hoje em dia. Eu não diria que são comuns. Bens eficazes da torre são todos caros. De qualquer forma, obrigado, vou usá-lo bem. Os olhos de Yoonha brilharam quando ela se sentou no banco do motorista do Warven Supercar. Ela aprendeu a dirigir na torre, então ela deve ser capaz de controlá-la com facilidade. Eu tirei minha mente dela e liguei meu smartwatch novamente. 30 milhões de monstros estão indo para o norte. As pessoas que vivem na Europa Ocidental foram instadas a evacuar a área. Os monstros estão furiosos em todo o mundo, não apenas na África. Os governos declararam estado de emergência. A história obviamente mudou para o Arco-Ordem. Com este incidente, a humanidade perderia pelo menos a África e todo o Oriente Médio, assim como a Península Ibérica, Grécia, Itália e outros países próximos ao Mediterrâneo com a adição da Irlanda e Escócia. Mas isso foi apenas o começo. Também. Eu olhei para trás. E Yoonha estava voando no ar no Warven Supercar. O que aconteceu com a barreira de ciência? Yoonha correu de volta para baixo. Já os enviamos para outros países. Não ganhei tanto quanto poderia, mas percebi que agora não era hora de correr atrás de dinheiro. Enviei um para a Inglaterra há muito tempo também. Bom. Então vou embora agora. Não me siga. Entrei no elevador com os drones ao meu lado. Yoonha olhou para mim e disse, e eu vou esclarecer as coisas com Nayun. Estou pensando em dizer a ela que você ficou gravemente ferido, mas se recuperou milagrosamente. O rosto sorridente de Yoonha apareceu atrás do espaço entre a parede e a porta do elevador. Mas a porta se fechou antes que eu pudesse responder. Agora eu estava de volta acima do solo com os drones. Spartan se agarrou ao meu lado. Uma vista do oceano perto da oficina entrou em meus olhos. Comecei a contemplar, com um olhar fixo na escuridão ondulante acima do Mar do Sul. O último segmento da minha história estava prestes a começar. Logo, a humanidade formaria uma equipe de expedição contra a Ordem e, pouco depois, a Terra começaria a se transformar no reino demoníaco. A contaminação começaria em ambos os polos. E depois disso, havia um futuro que eu não conhecia. Claro, eu tinha uma ideia provisória de como terminar a história. No arco final, Jin Sayuk faria um acordo com um demônio. Troca equivalente. Ela obteria paz para sua terra natal, a Katrina, em troca de transformar a terra no reino demoníaco. Jin Sayuk tentaria destruir a terra usando o poder do diabo antes de ser derrotado por Kinsu e perecer. Jin Sayuk. Mas é claro que o remake não deve terminar tão facilmente. Em última análise, Jin Sayuk foi quem detinha a chave mais importante para a história. Com um suspiro profundo, comecei a pensar em Jin Sayuk. Uma princesa ferida que subiu ao trono de um reino caído, apenas para encontrar uma morte dolorosa e desespero. Eu teria que conhecê-lo um dia e decidir se a mataria ou não. Na escuridão da beira-mar, tirei 2 cartas de comunicação. Essas 2 cartas eram mercadorias efetivas que eu trouxe da torre.
usadas para comunicar umas com as outras independentemente de suas localizações. Eles também poderiam ser reciclados pela repetição da escrita e do apagamento. Eu provavelmente poderia entregar um para o Jin Sayuki perguntando a Rachel: Ei, drone, entregue isso para Rachel na Inglaterra. Entreguei uma carta de comunicação a um dos drones. O drone desapareceu rapidamente no céu. Associação de Heróis, Templo da Justiça, o departamento mais influente da Associação de Heróis, Templo da Justiça. Uma reunião estava ocorrendo no escritório dos heróis reverenciados por todos os heróis. Pela primeira vez em muito tempo, todos os 12 membros do Templo da Justiça se reuniram. Uma quantidade impressionante de joias foi descoberta no cofre privado de Yeonghwa, a quem Black Lotus matou. Não, agrediu. O presidente Park Chan colocou o primeiro item em sua agenda. Este foi originalmente o tópico mais importante de discussão antes que questões ainda mais urgentes surgissem. Primeiro, Lotus Negro. A aparência geral de Black Lotus, sua flecha e a nota que ele deixou na cena apareceram como um holograma 3D. A nota diz: advirto os cães do Rei Monstro. Vários heróis mostraram interesse na caligrafia de Black Lotus. Era tão bonito que Yonga e Nicholas não conseguiram conter suas exclamações de espanto. Monster King provavelmente está se referindo a Oden. Black Lotus está dizendo que Yeonghwa recebeu subornos dele. Park Chan imediatamente puxou uma gravação em vídeo do interrogatório de Yeonghwa. Onde você conseguiu todos os diamantes de sangue? Não sei. Mesmo que eles tenham sido encontrados em seu cofre. Não sei. Por que você está me interrogando? Eu sou a vítima. Você me ouviu? A vítima de um assalto. Eu só vim aqui porque você me prometeu consertar meu corpo. Eu não vou aguentar ser tratado assim. Que velho chato. Alien disse, batendo em sua mesa. Ele obviamente aceitou subornos de ordem. Diamantes de sangue sem nenhum número de identificação. O que era? Havia mais uma coisa. Park Chan disse em vez disso, máscara de feitiçaria. Sim, isso. É um artefato encontrado apenas na África, usado para lançar hipnose e feitiços afrodisíacos. Para que exatamente esse velho pervertido precisava disso? Independentemente disso, os processos privados são contra a lei. As ações de Black Lotus ainda seriam problemáticas mesmo se ele fosse um herói. Precisamos ajustar a recompensa pela cabeça dele. Então faça. Porque estamos tendo uma reunião se ele só vai fazer o que quiser. Alien resmungou enquanto se recostava na cadeira. Faça o que você quiser, eu não me importo, tio. Em seu comentário, Park Chan estudou o rosto dos outros membros. Nenhum deles pareceu se opor. Está resolvido, então, grade um Black Bounty, procurado criminoso, Black Lotus. A recompensa da Black Lotus aumentou, simples assim. A mudança não tinha sentido, pois não mudaria o status quo, mas não havia mais nada que eles pudessem fazer. O objetivo desta reunião era simplesmente rever as soluções apresentadas a eles pelo escalão inferior. Uma recompensa negra de grau 1 foi atribuída apenas aos criminosos mais perigosos, que exigiam um grande número de heróis para serem capturados. O próximo item da agenda é a equipe de assassinato da Ordem. Este é o tema mais importante de hoje. Eles já estavam passando para o próximo item da agenda. Desta vez, o tema foi equipe de assassinato. Diante dos acontecimentos recentes, diferentes grupos sugeriram que deveríamos formar uma equipe contra a Ordem. Planejamos formar pelo menos 2 equipes. Park Chan deu uma olhada ao redor da sala. Você tem algum herói que gostaria de recomendar para o trabalho? Claro, se nenhum deles for forte o suficiente, estaremos simplesmente formando equipes entre nós. Parecia que todo mundo tinha uma coisa ou duas a dizer desta vez. Os heróis na sala começaram a recomendar heróis ou condenar as escolhas dos outros. Todos, exceto Aileen. Aileen ficou quieta, bocejando e estalando os lábios com tédio. Aileen. O presidente Park Chan virou-se para Aileen. Uá. E sua opinião é? Nós iremos. Aileen acariciou o queixo enquanto o contemplava. 1 minuto se passou e ela de repente estremeceu como se pensasse em alguém. A atenção de todos se voltou para Aileen. O que? Você conseguiu pensar em alguém? Isso. Aileen torceu o corpo de vergonha. Os membros do Templo da Justiça certamente não estavam acostumados a ver tal reação de Aileen. Curiosos, eles se concentraram ainda mais no que ela tinha a dizer. Por fim, Aileen falou.
F. Fenrir tio. Suas bochechas estavam levemente coradas. Ninguém retornou uma resposta. Não havia sinais de apoio ou oposição. Todos simplesmente olharam para ele em silêncio. Fenrir. Um mercenário que usou uma arma. Seus apelidos mais famosos incluíam Lotus Killer, Monster Wolf, etc. Eu estou brincando. Foi uma piada. Aileen deu uma gargalhada para afastar seu constrangimento, mas isso só piorou a situação. Os membros olharam ainda mais forte ou soltaram suspiros lamentáveis. E assim, Aileen não teve escolha a não ser recorrer à raiva. Droga, eu disse que estava brincando. Vou arrancar seus olhos. Ei, o que você está olhando? Eu disse, o que você está olhando? Pare com isso agora. Aileen começou a fazer barulho. Mesmo o Templo da Justiça não suportava suas notórias birras. O que eu disse é tão absurdo. Ela foi alguém que espancou a Tacheok Junjeong na última vez que eles lutaram no 21º andar da torre. O poder mágico surgiu dela que era ainda mais forte do que no passado, e seu discurso do espírito começou a abalar a sala. Até que finalmente a reunião chegou ao fim. Com a forte recomendação de Aileen, o nome Fenrir foi colocado no topo da lista de recrutas para a equipe de assassinatos da Ordem, 8F, Crevon. Enquanto isso, 4 dias após o incidente de Ordem. Uma letra. Para mim? Jin saiu olhou para Rachel com uma carranca. Sim. Raquel respondeu. Alguém tem coragem de me enviar uma carta? É de um homem. Ela invade a sala do comandante apenas para falar sobre uma carta. Jin saiu fez uma expressão mal-humorada. Sim, tecnicamente. Não tenho interesse em um homem estúpido que escreve cartas. É de Fenrir. Jin saiu encarou Rachel em silêncio. Incapaz de entender o significado das palavras que acabaram de sair da boca de Rachel, Jin saiu sentou-se em transe. Só depois de algum tempo ela finalmente falou. Sério? Sim. O Kim é Jin? Sim. Por que Kim é Jin? Quero dizer, Fenrir, me enviaria uma carta. Não sei. Rachel simplesmente entregou o envelope para Jin Sayuk. Por favor, pegue. Eu tenho que sair rapidamente, por causa do recente incidente com o monstro. Jin Sayuk fingiu um olhar de descontentamento e olhou para o envelope antes de finalmente pegá-lo da mão de Rachel. Bem então. Ela cuidadosamente abriu o envelope para verificar seu conteúdo. Milímetros. Jin Sayuk leu a carta na íntegra. O que? Mas não havia nada escrito na carta. Ela até virou a carta e verificou dentro do envelope, mas seus esforços foram infrutíferos. O que diz? De repente, uma voz fluiu em seus ouvidos. Assustada, Jin Sayuk levantou a cabeça. Rachel estava olhando para ela. Jin Sayuk assumiu que Rachel já tinha saído desde que ela disse que estava ocupada. Bem. Jin Sayuk não podia dizer a Rachel que a carta estava em branco, então ela decidiu mudar de assunto. Por que você ainda está aqui? Achei que você estava com pressa. Perdão. É sobre o filme. O que? Jin Sayuk achou a resposta dela bastante estranha. Espere. Você está com ciúmes? Rachel se encolheu um pouco, mas logo sorriu como sempre fazia. Certamente não. Então por que você está tão ansioso para saber? Na verdade, realmente poderia ser ciúme. Não foi exatamente divertido apresentar 2 amigos um ao outro e vê-los se aproximarem mais um do outro do que de você. Rachel não conseguia descrever seus sentimentos em palavras, mas ela se virou apressadamente e agarrou a maçaneta. Então, eu vou embora. Raquel desapareceu. O que é que foi isso? Jin Sayuk observou com indiferença e olhou para a carta novamente. Ela percebeu algo no momento seguinte. Esta é uma carta responsável. A carta funcionava como um pombo-correio. As 2 letras estavam ligadas uma à outra, então qualquer texto em uma letra apareceria na outra. Aquele maluco. Mas por que ele me enviou uma carta em branco? O que? Ele está muito envergonhado para escrever primeiro. Então ele está despejando em mim. Arrogante como sempre, aquele cara. Jin Sayuk amassou a carta em uma bola e a jogou na lata de lixo. Toque, 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 toque. Jin Sayuk bateu na mesa com o dedo e assobiou. Seu olhar continuou mudando para a lata de lixo. Resistir. Deve resistir. Não importa o quanto eu queira perguntar a ele. Droga. Mas ela não aguentou nem 10 segundos. Jin Sayuk pegou a carta da lata de lixo.
O extra da novela capítulo 254. Futuro desconhecido. 2. Inglaterra. Palácio de Buckingham. Rachel suspirou enquanto observava o oceano da costa da Inglaterra. A entrada nas praias foi proibida recentemente devido à explosão de monstros que entram na Inglaterra pelas águas. Embora a chegada da essência barreira tenha evitado baixas civis, a situação ainda não havia terminado. Na verdade, apenas começou. Querida minha princesa, Rachel olhou para a carta em suas mãos e cerrou os dentes. Era do maior inimigo da Inglaterra, Lancaster. E aí? Você não parece tão bem. Ayn foi até ela e perguntou. Rachel rapidamente escondeu a carta e voltou-se para Ayn com indiferença. Não é nada. Evandel está bem? Você não precisa se preocupar com isso. Não a estou obrigando a fazer nada que a sobrecarregue. Sério? Mas a convocação de Evandel é. Não se preocupe. O exército de Evandel, que agora contava com cerca de 3.000 homens, se espalhou pela Europa para ajudar a humanidade. Como resultado, as criações de Evandel eram todas chamadas de animais místicos, referindo-se a bestas que ajudavam os humanos. Eu fiz Evandel criar uma cadeia de comando em seu exército. Para isso, ela precisava de uma criação especialmente inteligente. Ouvi dizer que ela fez um macaco da última vez. Um macaco não era suficiente. Ayn continuou com um sorriso. Então ela fez um unicórnio. Perdão. Unicórnio. Talvez o animal místico mais famoso do mundo, um cavalo alado com chifre branco. O unicórnio de Evandel é o comandante encarregado de seu exército. Então você não precisa se preocupar. Evandel está se divertindo sozinha sem participar de nada complicado. Ayn mostrou a Rachel uma bola de cristal mostrando Evandel correndo e se divertindo. Ela parecia estar brincando de pega-pega com a Yang. Rachel sorriu, como sempre fazia quando via Evandel. Então, de repente, ela se lembrou de algo importante. Duquesa Ayn, a associação nos enviou uma mensagem pedindo a origem dos animais místicos. Eu gostaria de pedir-lhe um ad. Não confie na associação. Ayn respondeu imediatamente. Quando Rachel inclinou a cabeça, Ayn olhou para ela com uma expressão ligeiramente séria. Os espiões de ordem podem estar entre eles. Perdão. Com a perplexidade de Rachel, Ayn continuou séria. Djinos são fáceis de detectar, mas os humanos persuadidos pelo Monster King não são. O Rei Monstro deveria ter convencido muitos da associação a se juntarem à sua causa. Como pode ser? A associação carrega a vontade do herói Shin Min Chunin. É difícil acreditar que um servo do Rei Monstro também veio até mim. Ayn enfrentou Rachel. Ele sabia o que eu queria, o que me faltava. Ele disse que me daria. O que você quer dizer? Ele disse que me daria um corpo que pudesse dar à luz uma criança. Eu sou incapaz de ter um por causa de um efeito colateral da magia. Rachel não sabia como reagir, então ficou quieta. Ayn deu-lhe um pequeno sorriso. Mas eles não me conheciam bem o suficiente. Mesmo se eu pudesse ter um filho, de que adiantaria se o mundo pertencesse a monstros? Rachel assentiu. Sua admiração por Ayn cresceu a outro nível. Ao mesmo tempo, ela fixou os olhos em Evandel dentro da bola de cristal. Ayn falou mais uma vez, conhecendo a fraqueza do coração de seu alvo. Isso deve ser um presente de ordem. Presente? Sim, quem disse que apenas humanos podem ter dons? É hora do noticiário. Ayn ligou a TV e o noticiário das 18 horas começou. O reino de Ordem foi encontrado na África. Enquanto permaneceu no subsolo todo esse tempo, de alguma forma foi capaz de se mover acima do solo em uma única noite. Especialistas. TZZZT. Mas antes que o repórter pudesse terminar a primeira notícia, a tela piscou. A tela transformada ficou cinza e depois preta. Enquanto Rachel e Ayn estavam se perguntando o que aconteceu, uma nova imagem apareceu na tela. Saudações, humanos. Eu sou Ordem, o Rei Monstro. Os rostos de Rachel e Ayn imediatamente endureceram. Na tela, um gigante enorme estava sentado em um trono. Sua aparência externa se assemelhava à de um humano, mas ele era muito maior, e suas características faciais eram humanas e não humanas. Seus olhos enormes brilharam com uma luz afiada como uma lâmina. Hoje, pretendo dar um aviso e uma oferta à humanidade. Ordem havia sequestrado facilmente o sinal de transmissão. Todos os canais na Inglaterra estavam mostrando a mesma tela. Agora. TZZZT.
No entanto, o vídeo foi cortado pouco depois. TZZZT. Ruídos estáticos ecoaram, e Rachel e Aaron franziram a testa. Para descobrir o que o Rei Monstro estava planejando, eles focaram sua atenção na tela. No entanto, a voz de ordem foi interrompida e um símbolo estranho apareceu na tela cinza. Para os jogadores da Torre do Desejo, esse símbolo era muito familiar. Aaron pulou de surpresa. Rachel, este símbolo. Sim, você está certo. Rachel assentiu. Um lótus preto lindamente bordado. É lótus negro. No momento em que Rachel disse isso, as legendas apareceram abaixo do símbolo. A humanidade não ouvirá as palavras de um mero monstro, que se atreve a se declarar rei, e seus tolos subordinados, e os cachorros que morderam a carne oferecida por esse tolo. Eu virei para matar todos vocês. Depois que as 4 frases apareceram, a tela apagou. Rachel e Aaron ficaram paradas por um momento. Calafrios percorreram suas costas. Eles entenderam claramente o que acabou de acontecer. Santo diabos foi isso? Ordem e Black Lotus apenas. Logo, o noticiário original voltou. O repórter estava atordoado, absorto pela batalha de transmissão entre o Rei Monstro e a Lotus Negra. Estamos de volta. Assustado, o repórter ajeitou a postura e endireitou-se. Nossa transmissão parecia ter sido sequestrada. Vendo isso, Aaron soltou um pequeno sorriso. Parece que Black Lotus e o Monster King não se dão bem. Rachel sentiu imediatamente. Como alguém de sua geração faria, ela rapidamente entrou na internet. Parece que a Inglaterra não é o único país que viu isso. Pandemônio, esconderijo da trupe Camaleão. Uau! Como você invadiu o fluxo de transmissão sem nem mover um dedo? Sorri com a pergunta de Jane. O sequestro de transmissão de ordem fazia parte da história original, que eu acabei de interromper usando minha habilidade de hacker. Ele não deveria tentar sequestrar streams de transmissão novamente agora que sabe que não vai funcionar. Ordem tentou entregar uma mensagem ao mundo inteiro, mas eu desliguei completamente. Claro, ele pode não desistir. Mas eu estava em uma posição muito mais vantajosa neste caso, pois poderia contra-atacar apenas olhando. Havia uma boa razão para eu detê-lo. Ordem era um dos poucos personagens que podiam infundir poder mágico em suas palavras. Embora suas palavras não fossem tão poderosas quanto as de Alien, ainda assim teriam sido eficazes contra civis indefesos. Você está ficando cada vez mais popular, Ajin. Olha, seu nome está na moda novamente. Jain juntou as mãos e me mostrou um gráfico de tendências de mídia social. 1. Lotus preta. 2. Ordem. 3. Lotus negro vs Ordem. Os nomes Black Lotus e Ordem estavam no topo do gráfico de tendências. Olhei para o meu smartwatch. Meu SP subiu 407 pontos. De qualquer forma, Jain. Eu perguntei enquanto massageava meus olhos. Eles estavam doloridos porque eu não pisquei enquanto invadia o fluxo de transmissão. Não temos artefatos melhores? Os aqui são apenas presentes, ou oferendas. Devo dizer, o andar em que eu estava cheio de artefatos. Todos eles nos foram dados pelos Djinns do Pandemônio 1. Nenhum deles é particularmente útil. Normalmente é assim. Se foi então. Ding. O elevador parou em nosso andar e 2 membros da trupe Camaleão apareceram. Oi, Arazira Anorazi, a sede de Brown. Arazi era uma mulher de cabelos compridos que gostava de usar roupões de seda. Ela passou por Jain sem dizer nada. Eu a deixei em paz e virei meu olhar para o gigante que veio com ela. Sheok Junjeong, ouvi dizer que você perdeu para Len. Wok. Sheok Junjeong imediatamente soltou um rugido. O edifício tremeu ligeiramente, e Jain franziu as sobrancelhas. Seu palhaço maluco. Perdido. O que? Quem perdeu? Quem te disse isso? Ok. Sheok Junjeong começou a dar desculpas. Eu estava prestes a vencer. Eu só tive que socá-la uma última vez. Eu estava tão perto de fazê-lo, mas ela parecia muito com uma criança na frente. Quem vai acreditar que ela é adulta? Eu não, com certeza. Eu perdi meu momento de bater nela por causa disso, e aquela garota usou essa abertura para... Ignorei sua enxurrada de palavras e me virei para Jain. Então não temos artefatos melhores? Temos que ir encontrar o Wicked em breve. O membro mais forte dos Ninevius, Wicked, pediu para conhecer o Chameleon Trope. O objetivo da reunião era discutir o assassinato de Ordem. Agora,
Até os Dijins estavam planejando formar uma equipe de assassinato. Para esta tarefa específica, os Dijins eram mais confiáveis do que os heróis. Foi porque a persuasão de ordem não funcionou contra Dijins, que já vendiam suas almas para demônios. Milímetros. Boss guarda todas as coisas boas para si mesma. Eu vejo. Ela não quer me dar nada. Então você deveria perguntar a ela, ok? Eu vou tirar dela e dar um pouco para você também. Para utilizar efetivamente minha habilidade especial, encantamento de 4 cores, eu precisava de artefatos de alto nível. Caso contrário, eu poderia usar apenas itens que criei. Ok, boa sorte, estarei torcendo por você. Comecei a caminhar até o quarto de boss, pandemônio, sala de espera do gladiador de nível fantasma caído. Por outro lado, Jin Sayuki voltou para sua casa. Não era sua casa, tecnicamente falando, mas a arena de luta do Pandemonium. Como ela nunca comprou uma casa, ela não teve outra escolha. Lord Jin Sayuki, Lord Jin Sayuki, você vai começar a lutar na arena novamente. Um funcionário da arena de luta seguiu. Jin Sayuki descompactou sem responder. Ela não carregava muito com ela, apenas bens efetivos que ela trouxe da torre. Lord Jin Sayuki, podemos agendar uma luta para você. Uma armadura de couro emitindo uma luz fria azul escura e um casaco feito de um tecido especial encantado com magia. Os dois equipamentos eram LV.8D Epidarch Leather Armor, J, Redorder, I, LV.8 Battle Armor Coat, J, Redorder, respectivamente. Ela não tinha ideia do que as palavras entre parênteses significavam, mas os itens de nível 8 eram os itens de nível mais alto que os jogadores podiam transformar em bens efetivos, tornando-os entre os melhores itens trazidos para fora da torre. Ela gastou 3 meses de seu salário para comprá-los da casa de leilões. Sr. Sayuki. Nossa. Jin Sayuki olhou para a funcionária da arena antes de trocar de roupa. Pare de me incomodar. Você quer morrer? Não. De jeito nenhum. TSK. Jin Sayuki franziu as sobrancelhas e o enxotou. Tudo bem, faça o que quiser, mas é melhor o oponente ser interessante. Se sim, obrigado. Só então o funcionário saiu correndo com um sorriso no rosto. Eca, esses vermes. Ao que parece, o negócio da arena de luta não estava indo tão bem. Não foi surpreendente, considerando que Pandemonium se dividiu em 2 entre os servos de Satanás e a trupe camaleão. Jin Sayuki não estava muito feliz com seu hobby sendo perturbado. Jin Sayuki tirou suas roupas e vestiu sua armadura. A combinação da armadura de couro e do casaco era mais do que satisfatória. Jin Sayuki sorriu e assentiu. Toc toc. Nesse momento, alguém bateu na porta. Desde quando a sala de espera dos fantasmas caídos é tão barulhenta? Jin Sayuki sentiu seu estômago ferver de aborrecimento quando abriu a porta. Baki. Quem diabos é você? Atrás da porta viu uma criatura de aparência estranha. Era um esqueleto, vestindo uma túnica para disfarçar sua aparência não humana. Ele parecia ser um lixo. Jin Sayuki olhou para seus olhos brilhantes e sorriu. Você está aqui por vingança? De jeito nenhum. A voz do lixo ecoou como se estivesse em uma caverna. Então por que você está aqui? Você veio para morrer também? Estou aqui para passar a mensagem do meu rei. Ele deseja fazer uma troca com você. Troca? Sim. Desta vez, Jin Sayuki riu alto. Ah! Muito interessante, não é? Eu não disse que não queria falar com meras feras. O lixo não mostrou nenhum sinal de descontentamento com a provocação de Jin Sayuki. Ele parecia incapaz disso em primeiro lugar. O lixo continuou. A mensagem do rei é a seguinte: vou deixar você retornar ao seu mundo natal. O que? Nesse instante, a atmosfera mudou. Poder mágico afiado surgiu do corpo de Jin Sayuki. Jin Sayuki agarrou um lixo pela gola de seu manto e o jogou no quarto. Quang. O lixo soltou um grito estranho quando voou pelo ar e atingiu a parede da sala. Jin Sayuki correu até o lixo e pisou em seu pescoço. Como você sabe sobre isso? Não. Subestime a memória dos monstros. Existem monstros que se lembram do seu mundo natal. O que? Monstros não são inimigos da humanidade. O rei quer abrir os olhos das pessoas. Os humanos devem dar as mãos a nós para derrotar o diabo. Jin Sayuki afrouxou a força em sua perna. Parecia valer a pena ouvi-lo. A África contém um fragmento do continente em que você viveu. Além disso,
Alguns dos monstros que ganharam inteligência vieram daquele continente. O rei deseja estar com você. O Lich tirou um pequeno cristal do bolso. Era um cristal azul que parecia um cristal da torre. Este é o seu sinal de boa vontade. Boa vontade? Jin Sayuko olhou para o item apresentado a ela. Como alguém que odiava ser enganado, ela aprendeu a habilidade, avaliação, da Torre do Desejo. Igual. Fragmento continental. Você pode usar este fragmento para retornar ao passado registrado, a Katrina durante a época do ano continental 555. Igual. O quê? Posso voltar para a Katrina? A voz de Jin Sayuko tremeu com esperança. Sim, mas você não pode ficar lá para sempre. Este é apenas um passado registrado. Mudar o passado não muda o futuro. Você só estará experimentando o mundo do passado. O Lich explicou, e a excitação de Jin Sayuko diminuiu. Então para que serve? Eu não preciso disso. Jin Sayuko estalou a língua e jogou o cristal. Não, ela tentou jogá-lo. No entanto, sua mão se recusou a soltar. Você realmente não precisa disso? O Lich olhou para Jin Sayuko com um sorriso suave. Você pode levá-lo. É um presente do rei. Não há necessidade de pagar nada, e você também não precisa se tornar nosso aliado. É apenas um sinal de nossa boa vontade. O cristal azul brilhou com uma luz prateada. Voltando a Katrina, Jin Sayuko encarou o cristal por um longo tempo antes de apertar seu aperto nele. Ótima decisão. O Lich se levantou com um sorriso. Então eu vou embora. Sinta-se à vontade para nos visitar se mudar de ideia. O Lich lentamente saiu da sala. No entanto, Jin Sayuko ainda tinha uma pergunta para ele. Ei, espere. Sim. Isso pode trazer outras pessoas comigo? O Lich imediatamente assentiu. Se você quiser. O poder do cristal é ilimitado. É mesmo? Jin Sayuko sorriu. Isso é bom. Então, no momento seguinte, o poder mágico disparou de sua mão em direção ao Lich. Ele então se espalhou como uma teia de aranha, cortando o Lich em 5 pedaços. Uma noite escura. Voltei para casa pela primeira vez em muito tempo. Agora que Evandel tinha adormecido, eu estava sentado no sofá, pensando no meu próximo dom. Igual. Chamada de destruição. Usando o poder mágico do estigma, invoque os vassalos da Torre do Desejo que juraram lealdade a quem agiam suas posses. Igual. Chamada de Booster. Inspirado por um mangá que eu costumava gostar, criei este dom para convocar meus auxiliares e o receptáculo de Genkelope, da Torre do Desejo. Com isso, eu seria capaz de implantar os NPCs do 16º andar, bem como meu poderoso encouraçado. Havia apenas um problema. Você não tem SP suficiente. Você precisa de um total de 30.000 SP. O SP que eu tinha não estava nem perto de ser suficiente. Era o mesmo, não importa quantas restrições eu colocasse nele. Deve cair assim que Su limpar a torre. Eu especulei que provavelmente era porque a Torre do Desejo não havia caído. Uma vez que Kinsu matou o Rei Demônio, a casca externa da torre cairia e a torre se fundiria com o mundo exterior. O SP necessário deve cair drasticamente então. Claro, eu previ que precisaria de pelo menos 5.000 SP no mínimo. Mesmo que a casca externa da torre caísse, o mundo dentro e fora da torre era muito diferente. Para materializar algo da torre, seria necessária uma enorme quantidade de energia. O que fazer? Devo ir com o outro dom que pensei antes? Ou devo esperar um pouco mais e ir com Booster Call? Como eu estava pensando. SSSK. O som das palavras sendo escritas ecoou. Virei minha cabeça para o lado e vi palavras sendo escritas na carta de comunicação que dei a Jin Sayuko. Eu não pensei que ela iria escrever de volta tão rapidamente. Olhei o que ela escreveu. Também estou participando da equipe de assassinato Ordem do Pandemônio. Vamos nos encontrar e resolver isso de uma vez por todas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.